Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de cidadania, na apostila 3, apostila nova, gente. Então, peguem a apostila lá na página 287, onde nós vamos trabalhar sobre a indústria cultural e o consumo, certo? Então vamos lá. O prof vai colocar aqui a apostila para que todos possam acompanhar. Vamos lá. Muito bem. Então está aqui na página 287 da apostila 3, a vontade de comprar. Então, olha só o que diz. Possuir todos os objetos que desejamos nem sempre é possível. Mas é comum querermos coisas que não são importantes ou que não nos farão felizes. Muitas vezes, a vontade de comprar um brinquedo ou um objeto não acontece porque você realmente está precisando daquele brinquedo novo, ou porque aquele objeto está faltando em seu quarto. Muitas dessas coisas nem sempre são necessárias. E a ideia de comprá-las e estar sempre antenado nas novidades é imposta pela mídia e pela sociedade. Imagine só como seria a sua casa ou o seu quarto se você pudesse ter todos os produtos que são mostrados na TV. Imagine, gente, nem sempre a gente precisa comprar, comprar e comprar, né, gente? Às vezes a gente está sempre lá vendo alguma coisa nova na internet ou na televisão e a gente quer e quer e quer. Mas será que eu já me perguntei? Será que eu preciso mesmo disso? Será, gente? Né? Às vezes a gente já tem tudo que a gente quer, tudo que é legal, mas às vezes não tá bom. Então a gente tem que cuidar muito, porque a televisão e a internet, a mídia, eles colocam as coisas de como seria legal a gente ter aquilo, mas será que realmente a gente precisa? Né? Então, será que tudo que é mostrado na TV, tudo que é mostrado na internet, será que realmente a gente teria? Será que o nosso quarto teria lugar para tudo aquilo? Vocês já pensaram nisso? Imagine só, mostra lá na TV e na internet um monte de coisas, um monte de brinquedos legais, ai, brinquedo que, que sai laser, brinquedo que anda sozinho. Será, gente, que a gente precisa realmente disso? Será que, como será o nosso quarto se a gente tivesse tudo que mostra na TV e na internet? Será que ia ter espaço para tudo, gente? Será que a gente brincaria com todos eles? Né? Tem coisas na nossa casa que a gente já nem utiliza mais, que a gente não brinca mais, que tá lá, guardado, que às vezes a gente até esquece que tem. Agora vamos pensar, será que o nosso planeta aguentaria todo o lixo que essas coisas se tornariam tão rapidamente? Sim, porque se estraga, o que eu faço? Jogo no lixo. Se quebra, não dá para colar, eu vou jogar no lixo. Será que o nosso planeta aguentaria tudo isso? Né? São questões que a gente precisa pensar, gente. Né? Coisas assim, vou dar um exemplo aqui da minha casa. Às vezes tem roupas que a prof não usa mais, que tá lá guardada um tempão no meu guarda-roupa. E aí, o que eu faço? Ah, eu vou deixar guardada porque um dia eu vou usar, mas eu não uso. Então, o que eu faço? Eu separo as coisas que eu não uso mais, que estão lá guardadas, e eu vou doar para alguém que eu sei que vai usar. Certo? Mas e aí se eu fico comprando tudo que eu vejo? Tudo que eu tenho vontade de comprar. Para quê? Será que eu vou usar tudo aquilo? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Certo? Em tempos de cuidado com a vida e com o futuro do planeta, é preciso pensar no que consumimos e no que estamos realmente precisando das coisas que compramos. Se é que a gente está realmente precisando.
Essa necessidade de ter cada vez mais chega até nós, sem que a gente perceba. Contudo, é tarefa da filosofia abrir os nossos olhos para aquilo que às vezes passa despercebido, despertando um olhar crítico sobre a sociedade. E dessa vez é a hora de olhar profundamente para a nossa necessidade de consumo. Então vamos nessa. Então olha só, a gente está num tempo que a gente precisa cuidar do nosso planeta. A gente tem que cuidar com a poluição, cuidar com o lixo, cuidar com o desmatamento, com as queimadas na nossa natureza, tudo isso. Então a gente tem que ver se realmente a gente precisa das coisas que a gente compra, certo? Por que eu vou comprar mais blusas se eu já tenho bastante? Né? Então eu tenho que pensar sobre isso. Porque as pessoas estão com aquela necessidade de ter. Ai, eu tenho que comprar. Ai, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter. Mas será que a gente tem que ter mesmo? Será que a gente precisa daquilo? Então, a filosofia está aí para a gente abrir os olhos, para a gente parar, pensar e ter um olhar crítico. Se eu tenho mesmo, eu tenho que ter aquilo ou não? Será que eu preciso mesmo daquilo? Se eu não precisar, por que eu vou comprar? Certo? Então, são certas coisas que a gente precisa parar para pensar. Para isso, gente, nós temos aqui a tarefa de casa, que é com a lupa na mão. Então, a prof vai explicar o seguinte. Deixa a prof voltar aqui. Pronto. Então, é o seguinte. Para a gente poder fazer essa tarefa de casa da página 288, tá? A prof vai colocar lá no Que Mágico um link do vídeo, de um vídeo, certo? A gente vai assistir aquele vídeo que a prof vai colocar lá no link do Que Mágico e vocês vão assistir e vão pensar sobre o que está sendo falado no vídeo, certo? Aí, depois que eu pensar, assistir o vídeo, pensar, eu vou fazer a lição de casa. A lição de casa é a seguinte, deixa a prof colocar aqui de novo. Vamos lá. Lição de casa é o seguinte, gente. Lá na apostila, na página 288, tem atividade com a lupa na mão. Ela diz assim, com a ajuda da sua família, dos seus pais ou dos seus irmãos, conte quantos brinquedos vocês têm em casa. Todos os brinquedos vocês vão ter que contar, certo? Destes brinquedos e os objetos que você tem, conte com quantos deles você brinca sempre. Quantos você brinca sempre? E com quantos você quase não brinca? Então, vocês vão colocar as respostas aqui abaixo na tabela. Então, olha, o total de brinquedos que vocês têm, todos os brinquedos, vocês vão colocar aqui, certo? Quantos vocês brincam sempre aqui? E quantos vocês quase não brincam? Vocês vão colocar aqui, certo? Aí, claro, vocês vão colocar o total aqui. Também vão repetir, certo? O total aqui. Então, vocês vão colocar lá. Aqui e aqui, para dizer certinho quantos. Aí, claro, a gente vai ver o número de brinquedos e objetos que a gente tem. E o quantos a gente não brinca mais, está lá guardado, e os quantos a gente brinca. E aí nós vamos pensar, deixa eu voltar aqui para a prof poder continuar de falar. Nós vamos pensar no seguinte, eu preciso comprar mais? Preciso comprar mais? Se eu já não brinco com todos esses? Certo? Então, aí eu vou pensar em alguma forma do que é que eu vou fazer com esses brinquedos e objetos que eu não uso mais. Ou eu posso doar para alguém, vou doar para alguma criança que precisa, que não tem. Então, eu vou fazer esse tipo de atividade. Vou fazer ali na tabela, completar, e depois vou pensar no que é que eu vou fazer com aqueles que eu não brinco mais, com aqueles que estão lá guardados, só tomando espaço, certo? Então, vamos pensar em formas de como a gente vai fazer. Muito bem, essa é a primeira parte da atividade.
Na nossa próxima aula de cidadania, a gente vai fazer uma pesquisa, vamos escrever o que é que a gente fez com os nossos brinquedos, que a gente não utiliza mais, certo? Mas isso é para a próxima aula. Então, primeiro, nós vamos completar aquela tabela, contar tudo que a gente tem, todos os brinquedos, todos os objetos que estão lá guardados, que a gente não utiliza mais, o que a gente utiliza, nós vamos completar a tabelinha. Na próxima atividade, certo? Que é o segundo passo, a prof vai explicar o que a gente vai fazer, certo? Então, gente, hoje a nossa atividade na apostila foi curtinha, sim, porque eu tenho que dividir esse assunto para não ficar muita coisa, certo? E era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, é isso. A atividade de casa já é lá da apostila 288, tá? Façam, pensem bem direitinho, bem bonitinho, certo? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula e, ó, beijos para todos.